Memórias de um Sargento de Milícias. Manuel Antônio de Almeida. O autor do livro Memórias de um Sargento de Milícias, o escritor Manuel Antônio de Almeida, nasceu em 1831 no Rio de Janeiro. Quando ele tinha em torno de seus 9 anos de idade, ele perdeu seu pai. Então ele e sua família passaram por diversas dificuldades financeiras. Ele iniciou seus estudos, mas teve que deixar temporariamente para trabalhar como tradutor. E nesse período ele publicou seu primeiro artigo, um artigo anti-escravista. Ele concluiu um curso de medicina, porém ele acabou nunca exercendo a profissão. Em vez disso, ele atuou em cargos da área cultural e política. Na tipografia nacional, ele conheceu e se tornou amigo do escritor Machado de Assis. Com o objetivo de continuar investindo na sua carreira política, ele embarcou em um navio com destino à cidade de Campos. Porém, a embarcação naufragou. Então, o autor morreu em 28 de novembro de 1861. Seu legado literário é marcado principalmente pelo romance Memórias de um Sargento de Milícias, que foge dos padrões românticos da época ao representar a classe média baixa e um humor irônico. Além do romance, o autor também nos deixou poemas, cartas e ensaios, além de uma grande contribuição para a literatura brasileira. O Sargento de Milícias é um romance escrito por Manuel Antônio de Almeida, publicado pela primeira vez em folhetins no jornal Correio Mercantil do Rio de Janeiro, entre 1852 e 1853. O enredo gira em torno de Leonardo, menino que nasce fora do casamento e é criado pela madrinha, Maria Dortaliça, uma mulher de poucos escrúpulos. Leonardo Pataca é um português que conhece Maria Dortaliça no navio rumo ao Brasil. Chegando aqui, decidem morar juntos. Do relacionamento entre Leonardo Pataca e Maria Dortaliça, nasce o herói da história, Leonardo. O pequeno Leonardo não é flor que se cheire, atormentava a vizinhança com um choro sempre muito alto, era colérico e estranhão até não poder mais. Leonardo é mimado pelo padrinho, que protege o garoto quando ele comete alguma traquinagem. Por fim, a mãe abandona o lar, depois o pai, que também vai embora. A criança com 7 anos fica aos cuidados do padrinho. Quando o Leonardo está com 9 anos, o padrinho decide que vai ensinar o garoto a ler e escrever. Porém, o menino tem muita dificuldade de aprender. Então, ele o coloca, o afilhado, em uma escola. No primeiro dia de aula, o menino já percebe o castigo físico. Então, declara automaticamente guerra à escola. À custa de muito trabalho, de muitas fadigas e de muita paciência, conseguiu o compadre que o menino frequentasse a escola por 2 anos e que aprendesse a ler e escrever. Certo dia, o padrinho é surpreendido por Leonardo, que diz que quer trabalhar como sacristão. Assim, o garoto finalmente consegue abandonar a escola. Como sacristão, a criança também faz das suas estripulias. Leonardo tem sorte, pois além do padrinho barbeiro, consegue a proteção de Dona Maria. Depois de conhecer Luizinha, sobrinha de Dona Maria, Leonardo se apaixona pela moça, tendo assim seu primeiro amor. Padrinho e afilhado conhecem José Manuel, que frequenta a casa de Dona Maria, e nenhum dos dois ficou por certo, querendo muito bem. E este não querer bem foi crescendo dia após dia, especialmente pela parte do Leonardo. O motivo disso é que Leonardo percebe que José Manuel é uma ameaça e que pode lhe tirar a Luizinha. José Manuel está de olho na herança que a sobrinha receberá após sua tia morrer. Desse modo, Leonardo com o padrinho e a madrinha se empenham para vencer o inimigo. Paralelamente a isso, Leonardo Pataca, vivendo em paz com Chiquinha, filha da comadre, se torna pai de uma menina. 1 ou 2 dias depois, a cidade assiste a um escândalo. Uma jovem de família rica foge com um homem. A comadre vai até a casa de Dona Maria e mente dizendo que é José Manuel. Desse modo, Dona Maria rompe relações com José Manuel. O padrinho de Leonardo adoece e morre. Assim, o jovem Leonardo, a madrinha, Leonardo Pataca e Chiquinha passam a morar juntos. Logo, a madrasta e o enteado começam a se desentender. Por fim, uma briga envolvendo o pai faz Leonardo sair de casa. Bom, após isso, ele encontra Tomás, um companheiro de infância, e conhece Vidinha, prima do amigo. Logo se apaixona por ela. Leonardo passa a morar na casa da família de Tomás, onde também vive Vidinha. Enquanto isso, Dona Maria descobre que José Manuel é inocente das acusações feitas pela madrinha de Leonardo, então José Manuel se casa com Luizinha. Já Leonardo, é preso por vadiagem, mas consegue fugir do Major Vidigal. Isso só faz aguçar a fúria de Vidigal, que agora quer vingança.
Após se indispor com Vidinha, Leonardo é capturado novamente e obrigado a seguir carreira militar. Luizinha vive um casamento infeliz, já que seu marido não demora para mostrar sua verdadeira intenção. Isso permite reaproximação entre Dona Maria e a madrinha de Leonardo. Dona Maria conhece faz tempo Maria Regalada, paixão do major. Assim, as três vão pedir para Vidigal que Leonardo seja solto, e o pedido é atendido em função do afeto de Vidigal por Maria Regalada. Por fim, José Manuel tem um ataque epilético e acaba falecendo. Leonardo é promovido sargento de milícias e acaba se casando com a viúva Luizinha. Ao longo da história, o narrador interrompe o fluxo da narrativa várias vezes para comentar sobre os personagens e o contexto social da época, criando uma narrativa fluida e cheia de humor. O livro termina com o Leonardo alcançando uma certa estabilidade em sua vida, mas agora como um cidadão respeitável. Eu sou a Isabelle e agora eu vou falar um pouquinho pra vocês o que eu achei do livro, o que eu achei da leitura. Eu gostei bastante, eu vou ser sincera, eu não sou muito de ler, mas o livro, assim, a história me cativou muito. É o tipo, né, que é uma comédia romântica, então foi uma leitura que eu gostei de ler, a leitura me cativou. E os personagens são muito excêntricos, cada um ali traz uma característica social marcante, então, característica negativa, né? Que um é mulherengo, o outro é adúltero, uma é mentirosa. Então, o livro ele aborda esses temas, que eu achei isso bem interessante. Diferente do tipo de romantismo que era feito na época. Então, geralmente no romantismo tem ali a idealização do amor, os personagens são mais sentimentalistas. E nesse livro não, o personagem principal ele é um anti-herói, ele não é um galã, ele é um cara, não é um cara de nobreza, ele é um malandro, um cara que não quer nada com a vida. E só que apesar dele ser tudo isso, ele é um personagem que cativa o leitor. Então o livro ele foca ali na história do Leonardinho, na vida dele de malandro. Então Leonardinho, ao longo do livro, ele vai arrumar diversos problemas, vai se enfiar em várias situações, vai arrumar problema com a polícia ali, com o Vidigal, que é a autoridade ali da vizinhança, vai arrumar problema com os vizinhos. Então é bem legal acompanhar a trajetória do Leonardinho, desde quando ele era pequenininho até ali na fase da sua adolescência. Uma característica que o livro traz, que é como o romantismo que era feito na época, é a questão do final feliz. Então, ali o Leonardinho, ele conhece outras mulheres, né? Ele conhece outros amores, mas no final ele acaba ficando com a Luizinha, que foi ali o seu primeiro amor. E na narrativa do livro, o autor, ele não participa da história, mas é muito legal porque tem uma interação do narrador com o leitor. Então, ali em determinados momentos da história, o narrador vai contar coisas que vão acontecer futuramente. Tem uma interação muito legal que ajuda a prender a atenção na leitura, ficar interessado no que vai acontecer futuramente. Então, foi uma maneira que o autor do livro fez para prender a atenção do leitor. Outra coisa que, a respeito do autor, é que ele foca bastante em descrever bem os personagens. Então, sempre que aparece um personagem novo na história, ele descreve muito bem esse personagem, tanto nas características físicas, nas roupas. E isso eu achei interessante porque dá pra você ali formular o personagem na sua cabeça, dá pra você criar o personagem e entender certinho como ele é. O livro ele foi adaptado para uma peça teatral. Então, eu assisti essa peça para trazer aqui um pouquinho para vocês, contar um pouco a respeito dela e o que eu achei, né? Eu achei bem legal, deu ali para ver os personagens criando vida e muito legal que a peça ela retrata bem certinho mesmo como é o livro. Claro que mais resumidamente, mas ela é bem como é o livro. Tanto que tem falas do livro que são trazidas para a peça, muitas falas do livro são colocadas na peça. E a peça ela também destaca bem as peripécias do Leonardinho, então é uma peça bem engraçada, bem excêntrica, assim como o livro.
Então é um livro muito bom. A linguagem, eu não achei uma linguagem complicada, não é uma linguagem rebuscada, difícil de compreender, toda cheia de detalhes. Não, é uma linguagem mais simples mesmo. Então eu recomendo muito esse livro, é um livro muito bom. E é isso, minha opinião foi essa. Bom, a minha opinião sobre o livro. Eu comecei ouvindo audiobook e foi assim, uma coisa que eu não consegui continuar porque eu não me familiarizei muito com a voz do leitor. E eu acho que assim, para eu entender direito, eu tenho que, pelo menos, gostar. Assim, não era um livro que eu queria ler, mas por conta da atividade eu tive que ler. E eu confesso que me surpreendeu bastante positivamente, porque eu não dava nada pro livro, mas no decorrer da história, assim, foi ficando até que interessante. Eu gostei bastante de acompanhar, assim, as aventuras ali do protagonista e, assim, ensinou bastante sobre o Rio de Janeiro antigamente, que eu acho que foi útil pra mim. E é basicamente isso, não é assim um livro que me prendeu de cara, mas com o passar assim da leitura foi ficando legal. Olá gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Ana Maria e eu vim contar para vocês a minha experiência sobre o filme Memórias de um Sargento de Milícias, de Milor Fernandes, com adaptação de José Furtado, e o livro original de Manuel Antônio de Almeida. Bom, após ler o livro original que trata sobre críticas sociais, o machismo, o preconceito a outras religiões e a hipocrisia social no Rio de Janeiro no século XIX, eu fui assistir ao filme porque queria saber como as pessoas interpretaram o livro. Após o lançamento dele, várias pessoas fizeram adaptações, tanto em forma de filme como peças teatrais. Lembrando que o livro Memórias de um Sargento de Milícias é uma das grandes obras literárias brasileiras e utilizada muito em vestibulares, além de ser referência em trabalhos acadêmicos. Sem mais demoras, vou narrar para vocês um pouco do filme. Logo na primeira cena, temos dois guardas anunciando o desaparecimento de uma escrava saudável de 16 anos, da fazenda da Dona Francisca. Ela teria sido vista por último com um rapaz jovem que se atende pelo nome de Leonardo. Esse personagem é o protagonista principal da história, interpretado por Maurício Benício. Leonardo era um jovem muito conhecido por ser paquerador, travesso, vigarista e vagabundo, que se mete em diversas confusões. Mesmo assim, seu padrinho, que cria ele desde pequeno, crê que ele vai ser um padre fiel a Deus. Eu acho muito engraçado que no momento que ele acaba de falar que ele vai se tornar um padre, o rapaz que está sendo perseguido junto à escrava, do nada, encontra um tempo para realizar uma de suas travessuras. Ele corta o cabelo de um dos soldados da milícia que fica louco e começa a perseguir ele pelas ruas até conseguir pegar. Vocês podem acompanhar na próxima cena. Sua viu a escrava! Corre, senão você te mata. Temos que decidir. O tempo castiga, é um velho. Enquanto a gente discute, ele está ficando velho. Senhores, eu já decidi. Só não será padre se o próprio Satanás o impedir. Está resolvido. Vai pra Coimbra. Desgraçado! O que é que você fez com o meu cabelo, desgraçado? Eu te pego, desgraçado! Cadê você? Bom, vocês devem ter percebido na cena a escrava com seios de fora. No livro se nota muita sensualização da mulher em diversas cenas. No livro, Manuel retrata a mulher de uma forma bem sedutora, e Milor quis mostrar bem o tipo de sedução que a mulher usava para conquistar os homens. Mas tudo isso caracteriza do romantismo do século XIX. O autor trouxe característica do romantismo urbano, onde a mulher é idealizada. Vocês devem ter notado também na fala dos personagens uma certa rima poética. Era o modo que os escritores utilizavam para se expressar. Eles faziam isso em prosas que são textos corridos ou em versos. No livro não se encontra essa técnica de se expressar, mas eu achei importante trazer essas informações a vocês que forem assistir ao filme e entenderem. Continuando o filme, após o soldado agarrar Léo, chega um homem muito temido na cidade, o Major Vidigão. Todo mundo sai correndo de medo dele. Essa cena é bem marcante, pois após conseguir
com a atenção do povo, ele anuncia que a cidade deles tinha se tornado uma capital decente, civil e polarizada, e comunica diversas proibições, o que não é nada bom para os maus hábitos de Léo, sendo que o Major já estava querendo perder ele. No livro se tem todo o detalhamento, mas eu queria explicar por que da história se passar no Rio de Janeiro. No romantismo urbano se tem muito espaço de ação nas cidades com foco principal no Rio de Janeiro, por conta de seu desenvolvimento central, cultural, político e social no Brasil, que chamava bastante a atenção dos escritores. Ou seja, falou de romantismo urbano, a história será no Rio. Voltando novamente, uma das proibições de Vidigal não é permitida a cartomancia, que é a leitura de cartas para ver o passado ou o futuro. Léo, ele amava ver o seu futuro com a cigana Vidinha, que era sua amante. Na obra original, Vidinha tem outro papel como prima de Tomás, amigo de Léo. Bom, entre beijos e abraços, ela prevê algo ruim no futuro do rapaz, por causa de suas vadiagens, onde ele irá parar algum dia na prisão do Vidigal por conta de uma moça. No começo eu havia citado que o livro traz algumas críticas como a hipocrisia social. Quando Vidinha estava lendo a mão de Léo, o Major chega procurando alguns escravos. Para que o rapaz pudesse escapar, ela seduz Vidigal, que começa a querer agarrar ela, mesmo tendo feito a proibição de não ter relações fora do casamento. Com todo o fogo e desejo que lhe deu, futuramente ele abre até uma exceção para conseguir ficar com a moça. Na mesma cena, quando ela vai para casa, após discutir com Léo, ela recebe a visita do Major que tenta lhe agarrar novamente, pedindo socorro a um rapaz e segurando uma faca, ela consegue escapar de ser violentada contra a vontade. Mais para frente na história, um belo dia, Luiz está andando a cavalo com Léo. De repente, os cavalos se agitam quando do nada Vidinha se joga na frente deles. Ela fingiu ter sido atropelada para ser salva por Léo. Ele ficou desesperado, mas quando foi prestar socorro, ela começou a gritar que tinha machucado o bebê, que seu marido havia descoberto toda a traição e que eles precisariam fugir dali. Luísa fica indignada e foge do local, indo buscar conforto com sua tia Maria. Como modo de vingança, Léo e seus padrinhos armam para Vidinha, prejudicando José, prometido de Luísa. Eles disseram para José que a tia Maria de Luísa só aprovaria o casamento se ele não fosse mais virgem, e a cigana era a única pessoa que poderia ajudar ele. Mas para ela aceitar, ele teria que estar nu na cama dela para que ela tivesse um desejo de querer ele. Como o cigano era uma pessoa esperta e difícil de se enganar, a única forma dele entrar na casa dela era pedindo que ela fizesse a leitura de sua mão e depois mandasse ela ir buscar bebidas para ele ter o tempo de se despir e ficar ali nu. Quando José chegou à casa da cigana, a madrinha de Léo avisou o Major que fez a prisão do moço imediatamente. A notícia se espalhou pela cidade e Luísa perdoou Léo, pois sua madrinha foi até a casa de sua tia Maria dizendo que o filho de cigana era de José. Nada adiantou por José ser um burguês e possuir dinheiro, ele foi solto, o que piorou a situação porque o Major descobriu todo o plano de Léo e foi fazer sua prisão. Na tentativa de fugir, Léo e Luísa são pegos pelo Vidigal, que foi recrutado à força para se tornar um soldado, o que deixou seu padrinho muito triste, vindo a falecer. E Luísa foi obrigada a se casar com José, porém ela se revoltou e rasgou o vestido de casamento. O tempo se passa e entre beijos e abraços, Léo perdoa a Vidinha, que se declara todo o seu amor para o rapaz. Eu achei essa cena bem triste porque ela pede para ele esquecer Luísa, o que não adianta, mas ele pede para ela ajudar ele a sair da milícia, passando uma noite com o Major. Na minha opinião, ele a usou e o fato dela gostar dele fez ela acabar aceitando o pedido. Depois de realizar seus desejos com Vidinha, o Major aceita ajudar Léo a conseguir se casar com Luísa. Os dois bolam um plano e Léo salva Luísa de uns bandidos que tentam lhe sequestrar. Pelo ato de coragem, o Major nomeia Léo como sargento da milícia. Assim, o jovem pode pedir a mão da moça para sua tia em casamento. Na mesma cena, eles já se casam com muita dança e cantoria. Bom, o filme termina nessa cena e todos têm um final bem feliz. Sinceramente, eu não recomendaria o filme e sim o livro, pois nessa adaptação o José Furtado distorce a relação entre os personagens, não traz a beleza da obra e muda o tempo em que percorre a história. Como, por exemplo, no filme traz Léo já jovem,
não contando sua dolorosa infância, porque na minha visão ele sofre muito quando ele é pequeno, né? Ele viveu num local de briga e traições, o que não é nada adequado a uma criança. Eu gostei muito do livro, tem cenas que são revoltantes, quando o pai de Léo bate na mãe dele na frente do garoto, né? As palavras como os pais dele se referem ao menino são bem agressivas, mas tirando esses detalhes, dá para se ter uma paixão pelo livro, descobrir um pouco sobre como era o Rio de Janeiro no século XIX e poder ver mais como é a formação verdadeira da sociedade. Tem uma cena que também é bem revoltante, quando o padre ele fica com a cigana, porque é um ato bem horrível, né? É um pecado um padre ficar com outras mulheres, né? Ter desejo, essas coisas, enfim. Mas a gente pode tirar muitas experiências com o livro e abordar mais conhecimento. Bom, essa foi a minha opinião sobre o livro e eu espero que, sim, quando vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês também possam gostar como eu gostei. Muito obrigada! Mel! Seu filho deu um pisadão e uma pisadela! Não reage isto! É todo o meu trabalho, seu pedaço de mariola! Eu vou te dar um pontapé na boca! Só a barba, né? Só a barba. Sente-se aí, cara. Que onda, céu? Seu capeta! Vai pegar! O capeta diabrado vai pegar! Ele é um bom menino, ele é um bom menino. Não, senhor, ele é um bom menino. Sente-se aí de novo. Ele não tem mãos boas. Ora, senhor travesso, venha já se defender de que estão falando da justiça. Olha lá que velha murcha. Que é